Então vamos começar a nossa segunda aula preparatório para o ESSEX 2020. Primeiramente eu já deixo aqui, sempre tenho colocado meu e-mail e o meu contato na rede social, que vocês podem estar me contactando por aí, tirando algumas dúvidas. Então a nossa segunda aula vai ser a avaliação pré-operatória e emergências médicas. A primeira aula já foi de anestésicos locais, uma aula super importante aí, que eu já falei que caem bastante questões. E essa aqui, não menos importante, também volta e meia cai uma ou duas questões, e uma questão que seja já é importante para a gente, né? Então, vou estar abordando alguns pontos aqui com vocês bem interessantes, e aí eu quero que vocês prestem atenção nessa estrutura que eu vou tentar estar seguindo. Primeiramente, eu vou falar da avaliação física inicial do paciente, que compõe os sinais vitais e a classificação ASA. Segundo momento, a avaliação pré-operatória, as condições de saúde comprometidas do paciente, como cardiopatias, né, alterações pulmonares, asma, DPOC, diabetes, coagulopatias e a gravidez. O uso de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, que é um assunto bem interessante. Prevenção de emergências médicas, sejam elas por hipersensibilidade, desconforto torácico, asma, DPOC, alterações de consciência, então que vão estar muito relacionados ao tópico 2. O ABC de suporte básico de vida, manejo inicial do paciente traumatizado, escala de Glasgow, que eu acho um detalhe bem interessante. O controle pós-operatório e prevenção de tratamento das complicações de extração. Então, as complicações seriam a complicação com o dente, então uma fratura radicular, fratura coronorradicular, a raiz deslocada para o seio maxilar, lesão de dentes adjacentes, né, uma força exagerada, uma técnica mal executada, a lesão de estruturas nobres, então nervo, né, glândulas, comunicação oroantral, sangramento pós-operatório, cicatrização retardada ou por um retardo na cicatrização ou por alguma infecção. Então, esses vão ser os 8 tópicos que eu vou estar abordando nessa aula. Então, o nosso primeiro tópico é avaliação pré e pós-operatória, se encontra no capítulo 1 do RUP e 2 do Prado. A gente tem um exame físico, o exame físico do paciente fornece grande parte das informações, ele vai ser constituído por 4 pilares. Monitoramento dos sinais vitais, inspeção visual do paciente, teste de função e auscultação do coração e dos pulmões e testes laboratoriais. Esses aí são os 4 tópicos principais que compõem toda a avaliação diagnóstica do paciente. A avaliação mínima de todo paciente, né, ela tem que compor 2 tópicos, que é a verificação dos sinais vitais e a inspeção visual do paciente. Isso aí, para fins jurídicos, é um dado interessante, porque se a gente não tem essa documentação prévia do paciente, se houver alguma complicação, o dentista pode ser acionado, né, legalmente. Os métodos primários de avaliação física, a gente vai ter inspeção, palpação, percussão e auscultação. Então, isso é muito importante a gente saber. A palpação, basicamente, seria direcionada ao funcionamento das ATMs, consistência de glândulas, língua, bochecha e palato. Tá? Então, avaliação de cliques, crepitações, né, da articulação, por exemplo. A percussão, aí a gente vai estar direcionado ao comprometimento pulpar ou um exame de seios paranasais, para ver se tem algum tipo de sinusopatia. E a auscultação também para verificação de cliques articulares. Então, seria mais específico, né, para a articulação, a auscultação. O exame de inspeção, então, a gente pode estar avaliando cada uma dessas estruturas, né, cabeça, rosto. Daí a gente vai estar avaliando forma geral, simetria, comparando um lado com o outro, né, tamanho, tudo. Então é importante a gente ter atenção, né, ouvido, olhos, nariz, boca, pescoço, cada um tem as suas peculiaridades, a gente tem que estar fazendo uma inspeção bem detalhada. Os sinais vitais vão ser compostos por 6 itens básicos,
O primeiro deles é a pressão arterial, PA, ou TA também, né? Outra forma. A frequência cardíaca, que é FC, também pode ser dito ritmo cardíaco, pulso, tá? A frequência respiratória, FR, temperatura, altura e peso. Esses são os 6 principais sinais vitais importantes aí, né, na coleta da anamnese do paciente. Esse quadro, que ele está na página 143 do Malamed, eu acho super importante, eu acho que a gente tem que ter esse quadrinho, né, na cabeceira da cama, para a gente estar sempre se lembrando, recordando desses números aqui. Então, um paciente de 3 a 6 meses, tá? Então eu boto em vermelho meses aqui para a gente não confundir, que os demais vão ser anos. Então, um paciente de 3 a 6 meses, ele vai apresentar uma frequência cardíaca, que são representados por batimentos por minuto, muito alta, né? De 90 a 120, tá? Em contraste a um paciente de adulto, né, 12 anos ou mais, que vai ter uma variação de 55 a 85. Já na pressão arterial, a gente observa que a pressão arterial é menor. Então, varia de 70 a 90 de sistólica por 50 a 65 de diastólica, num paciente de 3 a 6 meses, e já no adulto, essa variação vai de 110 a 135 de sistólica por 65 a 85 de diastólica. E a frequência respiratória, que é baseada nos movimentos respiratórios por minuto, vai variar de 30 a 45 no paciente de 3 a 6 meses e de 12 a 18 no paciente de adulto. Tá? Então isso aí é muito importante de saber, porque volta e meia vem questões relacionadas a esse quadrinho e eles perguntam especificamente ali esses números e aí a gente tem que saber. A dica que vai aqui é que os batimentos diminuem com o avançar da idade, né? Como vocês puderam ver. Então, a frequência desce e a tensão sobe. Tá? Então, esse aí seria o macete para vocês estarem recordando. Esse quadrinho aqui, então, que está na página 143, tabela 10-6 do Malamed, mostra exatamente isso. Frequência respiratória, PA e frequência cardíaca, né? Então, as frequências vão descendo com o passar da idade, a frequência respiratória é de 30 a 45, vai para 12 a 18, né? Da mesma forma, a cardíaca começa de 90 a 120 e chega a 55 a 85, e a pressão arterial vai ter um aumento. Então, isso aí eu acho muito importante a gente ter gravado. Então, a pressão arterial, ela vai ter variações. A normal seria abaixo de 130 de sistólica por 85 de diastólica. Então, esse aí é um paciente normal, asa 1. Já um paciente que apresenta algum estágio de hipertensão, que seria um estágio de hipertensão estágio 1, vai variar de 140 a 159 de sistólica por 90 a 94 de diastólica. E um estágio mais avançado seria acima de 180 de sistólica e acima ou igual a 110 de diastólica. Então, isso aí é bem importante a gente saber para poder classificar o paciente e até mesmo para indicar ou contraindicar um procedimento cirúrgico. Essa tabela aqui eu também acho muito interessante, que também é do livro do Malamed, está na página 143, e a tabela 10-5. E aqui ela faz uma relação entre a pressão arterial do paciente e a classificação ASA e as considerações para o tratamento odontológico. Então, como eu já tinha falado ali, as pressões arteriais, né, em cada uma das faixas, então menos de 140 por 90 é um paciente ASA 1 e esse paciente a gente pode tratar ele normalmente. Já um ASA 2, que varia de 140 a 159 por 90 a 94, a gente vai ter que já começar a adotar um protocolo de redução de ansiedade. Tá? Então, medidas de cuidado com o paciente já tem que ser indicadas. O paciente ASA 3, a gente já tem um sinal de alerta bem mais importante aí, que ele varia de 160 a 199 de sistólica por 95 a 114 de diastólica. Nesse caso, a gente não vai ainda contraindicar o tratamento. Um tratamento de rotina pode ser realizado,
Porém, é importante que a gente já tenha uma liberação médica, alguma coisa nesse sentido, só que ele não contraindica o tratamento odontológico. A gente só tem que adotar as mesmas medidas de redução de estresse, de ansiedade, que nem no ASA 4, no ASA 2. Diferentemente do ASA 4, que a gente não vai poder realizar o tratamento odontológico. Um detalhe importante aqui é que eu estou me referindo apenas à questão da pressão arterial. Eu não estou dizendo se o paciente é asmático, cardíaco, né? Em relação à pressão arterial. Então, um ASA 3, a gente ainda pode fazer o procedimento odontológico, cirúrgico, né? Porém, a gente tem que adotar as mesmas precauções que um ASA 2, de uma forma, claro, muito mais cautelosa, mas em relação às medidas de ansiedade, né? Deixar o paciente mais calmo, tudo, fazer todo um protocolo pré-operatório para que aquele paciente ele está ciente que ele vai passar por um procedimento cirúrgico, né? Enfim, já o ASA 4 a gente é contraindicado fazer o procedimento cirúrgico. Isso tem que ficar bem claro, que é o que essa tabela está nos referindo. A frequência respiratória, ela apresenta variações de 14 a 18 respirações por minuto, segundo o Malamed, 16 a 20, segundo o Prado, 12 a 18, segundo o Rupp. Então, essa variação que vai estar dentro dessa faixa, a gente tem que saber qual é a faixa, né? E é importante que a gente veja, de acordo com a bibliografia, qual vai ser o enunciado da questão que vai estar sendo perguntado, tá? Então, o Malamed, por exemplo, é de 14 a 18, que é uma das bibliografias da prova. Então, está exatamente aqui nesse trecho, né? Frequência respiratória, 14 a 18 movimentos respiratórios por minuto. O pulso radial, o valor médio são 75 batimentos por minuto, sendo que a faixa normal é de 60 a 100 batimentos por minuto. Isso é muito importante a gente saber, tá? Que é o mesmo que estava naqueles quadrinhos anteriores que eu já havia falado. Esses aparelhos aqui, eu acho que é importante a gente saber o que são cada um deles, né? A gente vai ter aqui o esfigmomanômetro, que ele é um aparelho para fazer a coleta dos dados da pressão, tá? Então a gente pode ter tanto ele, o aneroide, que ele é o mais comum de todos, ele está aqui na imagem, tá? E a gente pode ter também os digitais, né? Sejam eles de braço ou de punho, né? Então a gente tem que saber qual é a serventia do esfigmomanômetro, porque já vi questões perguntando exatamente, né? Dando uma descrição assim, por exemplo, ele pode ser uma coluna de mercúrio, considerado padrão ouro para aferição de um exame diagnóstico. No entanto, tem como desvantagem o tamanho e custo. E aí vai dizer, para a gente dizer das alternativas, qual que é o aparelho que ele está se referindo, né? Então vai estar esfigmomanômetro, como é que eu vou dizer, de pulso, aneroide, vai ter as definições ali, e aí vai pedir para a gente dizer qual é a resposta certa. Então é por isso que é importante a gente saber o que é composto, né? Que ele pode ser tanto uma coluna ou como o aneroide, ele tem o mercúrio que vai servir para auxiliar nessa aferição, né? Nesse de coluna, e vai servir para aferição da pressão arterial. Então, da mesma forma que a gente tem o estetoscópio, que vai também servir para aferição da pressão arterial, mas principalmente também para ausculta cardíaca e pulmonar. A gente tem o termômetro para aferição de temperatura, lembrando que ele também pode ser uma coluna de mercúrio, e é aí que surge às vezes a dúvida, né, na questão, porque eles botam de uma forma que ele coloca ali também coluna de mercúrio de diversos modelos, né, servindo para o exame de sinais vitais. E aí a gente fica meio, né, qual que será que está se referindo? Então a gente tem que ter muita atenção aqui a algumas especificações. O oxímetro, então vai ser medir a oximetria periférica e frequência cardíaca, também um outro aparelhinho importante, e o glicosímetro, né, para a medição da glicemia do paciente.
Então, de forma resumida, esfigmomanômetro, pressão arterial, estetoscópio, pressão arterial e ausculta cardíaca. O oxímetro, oximetria periférica e frequência cardíaca, e o glicosímetro, a glicemia. Aqui, nesse quadro 1-8 do livro do Rupp, ele coloca uma classificação do estado físico de acordo com a American Society of Anesthesiology, que é a ASA. Então, a gente vai ter a ASA 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e é importante a gente saber o que compõe cada um desses aqui. Então, a ASA 1 é um paciente normal e saudável, a ASA 2 é um paciente com doença sistêmica leve ou com um significante risco de saúde. Tá? O ASA 3 é um paciente com doença sistêmica grave, mas que não é incapacitante, e o ASA 4 é um paciente com doença sistêmica grave que oferece risco constante à vida. O detalhe aqui que eu coloco em vermelho, e que é importante a gente frisar bem, é que ambos têm o mesmo enunciado, né? Paciente com doença sistêmica grave. Tá? E aí que às vezes surge a enrolação. Só que o 3, ele não é incapacitante. O 4, ele já oferece uma ameaça constante, né? Um risco constante à vida. Então isso tem que ficar bem claro. Já o paciente ASA 5, ele é considerado paciente moribundo, que provavelmente não sobreviverá sem uma operação. E o ASA 6 é o paciente com morte cerebral declarada, que está passando por remoção dos órgãos para doá-los. Tá? Então isso aí tem que ficar bem claro nesse quadro 1-8. Essa tabela aqui, que é do livro do Malamed, ele coloca um sistema de classificação também, ASA, e aqui ele faz uma mescla muito interessante, que ele coloca na primeira coluna a classificação, ASA 1, 2, 3, 4 e 5, aqui a classificação dele vai de 1 a 5. Ele coloca as mesmas definições, né, que o livro do Rupp. Então, paciente saudável, doença sistêmica leve, ASA 2, doença sistêmica grave, que limita a atividade, mas não é incapacitante, ASA 3, o ASA 4 é incapacitante e o ASA 5 é o paciente moribundo, e aqui ele coloca exemplos, tá? E esses exemplos são bem interessantes. O ASA 2, ele vai ter o quê? Um paciente que está em gravidez, né? O diabetes tipo 2 controlado, e aqui o detalhe vai para o controlado, paciente epilético, asmático, que tem disfunção de tireoide, e aqueles que apresentam a TA de 140 a 159 de sistólica, por 90 a 94 de diastólica. Tá? Então, no último quadrinho, que ele coloca as recomendações para o tratamento, ele coloca que o tratamento eletivo é liberado e considerar modificações no tratamento. O ASA 3, aí dentro do ASA 3 a gente vai ter angina de peito estável, mais de 6 meses pós-infarto no miocárdio, mais de 6 meses após um AVC, asma induzida pelo exercício, diabetes tipo 1 controlado, epilepsia não tão controlada, disfunção sintomática de tireoide, e aí a pressão de 160 a 199 por 95 a 114. Então aqui, tratamento eletivo liberado, e aí considerar modificações no tratamento, conforme já tinha falado, que é parecido com o ASA 2. O ASA 4, aí a gente já tem angina de peito instável, menos de 6 meses pós-infarto, convulsões não controladas, e aí a TA mais de 200 por 115. Aí nesse caso, o tratamento eletivo é contraindicado. Então isso aí tem que ficar muito claro, e essa tabelinha vocês têm que saber ela muito bem. E basicamente as questões vão estar relacionadas ao ASA 3, ASA 4, né? Porque os extremos daí a gente já não é da nossa área de abrangência e acaba não sendo tão necessário a pergunta. O detalhe só é aquela classificação do livro do Rupp, que tem ASA 6 também, que pode vir a colocar em algum enunciado dizendo, né, segundo Peterson, a classificação ASA é de 1 a 5. E aí aqui no caso ele fala que é de 1 a 6. Então essas coisas a gente tem que estar bem ligado aí. Então, repassando, paciente ASA 1, um paciente normal, saudável, pressão arterial abaixo de 140 por 90,
ausência de fobia, menos de 60 anos, isso aqui é interessante, porque o paciente com mais de 60 anos ele já não é asa 1, e risco mínimo de complicações. O asa 2, aí a gente já começa a ter aquele caso, né, de ansiedade. A ansiedade, paciente que ele é totalmente saudável, né, todas aquelas condições que eu já tinha falado. Porém, ele tem um grau extremo de ansiedade, ele já é considerado asa 2, ele não pode ser considerado asa 1.